Marcos 7, 24 a 37 é o nosso texto. Temos duas histórias fascinantes de Jesus. Ele ajuda duas pessoas, como já ouvimos fazer tantas vezes, mas hoje tem uma questão especial nesses encontros com Jesus, especialmente o primeiro, que é a abordagem a Jesus, o jeito que alguém se aproxima dele. Esse vai ser o foco da nossa reflexão. Como aproximar-nos de Deus? Como poderíamos, como deveríamos nos aproximar de Deus? E é uma pergunta que vale tanto para quem não é cristão, está querendo saber mais como é o cristianismo, como é se aproximar do Deus da Bíblia, mas também é uma pergunta que a gente que já é cristão pode aplicar na nossa vida, porque toda a nossa vida é uma vida de se aproximar. Já fomos aproximados por Deus, pelo Espírito Santo, desde o nosso batismo, mas continuamos sempre de novo e de novo e de novo nos aproximando. A aproximação de Deus é a grande pergunta da religião. Como se religar com Deus? E essa pergunta tem sido respondida ao longo da história, religiosamente, de duas formas principais. Uma mais antiga, muito comum em praticamente todas as culturas e civilizações, é aquela que vê Deus como alguém, um tipo de um tirano sanguinário, sedento por sangue, que precisa ser constantemente apaziguado com sacrifícios, inclusive humanos. E tem uma abordagem mais moderna, onde Deus é meio que uma força, uma energia espiritual, um ser meio ingênuo, que pode ser abordado do jeito que a gente bem quiser, a nossa maneira. Nenhuma dessas abordagens faz justiça à Bíblia. E hoje nós veremos isso de novo. Como Jesus tem uma resposta diferente para essa questão. Dois encontros com Jesus, dois encontros que vão nos dizer como podemos nos aproximar de Jesus e por que é que nós podemos nos aproximar desse jeito. Como aproximar-nos de Deus? Está na primeira história. A mulher sirofenícia, versículo 24. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o visse. O que está acontecendo aqui, pastor? O ministério de Jesus, vocês já repararam, ele foi realizado quase que 100% nas províncias de Israel. E estava indo muito bem. Jesus estava sendo conhecido e muita gente estava até correndo atrás dele. E muitas vezes ele está exausto. E o vemos ele se retirar, pedir uma folga. É o que está acontecendo aqui no texto. Jesus está tentando respirar e foi se retirar em algum lugar. O diferente nesse texto é que Jesus foi, pela primeira vez e pela única vez, para fora do país. Ele saiu do país da Palestina. E ele foi até uma região onde era o território dos gentios, ou seja, daqueles que não eram da religião de Jesus. Foi para descansar, mas uma mulher fica sabendo. E o texto diz que ela tem um incrível atrevimento e vai até Jesus e se joga aos seus pés para pedir ajuda da filha. E o que faz esse gesto ser altamente arriscado é que os costumes da época, os costumes judaicos, não permitiam que essa mulher se aproximasse dessa forma. Ela não tinha os pré-requisitos básicos, nem culturais, nem sociais e nem religiosos. Ela não tinha nenhuma credencial para interromper um professor da religião judaica e abordar Jesus daquela maneira. Ela não era judia, ela era pagã, ela não era uma seguidora da fé de Israel, ela era uma mulher. E ela tinha uma filha que estava possuída por demônios, então ela estava dentro de um contexto de impureza. Em outras palavras, essa mulher no texto, ela está totalmente desqualificada, segundo os critérios da época, religiosos e culturais, para abordar um rabi. Ela não se importa. Ela invade a casa, sem convite.
nos é dito que ela se jogou no chão suplicando que Jesus atendesse ela. Nada a fazia parar. Em Mateus também conta essa história, ouvimos que os discípulos de Jesus tentaram afastar ela, tentaram fazê-la parar, sem sucesso. Ela não deixa ninguém dizer não para ela. Ela não vai parar até Jesus ouvi-la. Por que ela está assim? É fácil de entender. Dá para entender. É uma mãe. É uma mãe. E quando uma mãe e um pai veem um filho na beira do precipício, eles fazem qualquer coisa. Eles pouco se importam com regras sociais ou religiosas. Não é essa primeira atitude da mulher de interromper, invadir socialmente o encontro que nos surpreende no texto. É a segunda atitude dela. Foi a segunda atitude dela que fez inclusive Jesus dar um elogio único, que em nenhum outro lugar da Bíblia nós vemos. Jesus elogiando dessa forma isso em alguém. O que é? A sua fé. Grande é a tua fé, mulher. Antes de Jesus elogiá-la, ele a constrange. Jesus diz para ela palavras intrigantes e não é fácil entendê-lo. Deixem primeiro que os filhos comam, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O que significa isso? Até parece um insulto, numa primeira vista. Nós hoje vivemos numa sociedade que ama cachorrinhos, que ama animais. Mas não era assim naquele contexto. No contexto da Palestina, cachorros eram muito mais vira-latas, necrófagos, selvagens, sujos. Ser chamado de cachorro não era, na época, um elogio, era um xingamento. Golias, quando viu que Israel tinha enviado Davi para lutar contra ele, do alto da sua imponência, o Golias disse: o que vocês pensam que eu sou? Vocês estão me tratando como um cachorro, mandando um guri desses para lutar contra mim? Ser chamado de cachorro não é elogio. Agora, foi um insulto de Jesus então para essa mulher? O que está acontecendo aqui? As palavras não acolhedoras de Jesus. Grande maioria dos estudiosos, intérpretes da Bíblia, ao longo dos anos, entendem que há duas formas de explicar isso. Uma, Jesus estava fazendo um teste para essa mulher, e há quem entenda que não era tanto um teste, mas era mais uma parábola. E até quem entenda que é um pouco das duas coisas. Da última vez que eu ensinei sobre esse texto aqui, eu me enveredei pelo caminho do teste. Alguns até nem gostaram muito, mas ele é fascinante esse caminho, é muito, muito rico. Era o caminho de Lutero. Lutero interpretou isso como um teste, por exemplo. Hoje eu vou seguir o outro caminho. Hoje eu vou enxergar nessas palavras de Jesus, não tanto um teste para a mulher, mas uma parábola. Jesus fazendo uso de uma metáfora. E aí, nesse caso, a chave para entender a parábola de Jesus, a metáfora, é a palavra grega que Jesus usou para falar cachorro. As Bíblias antigas, inclusive, falavam cachorro. Agora elas estão melhores traduzidas. A palavra que Jesus usou foi kinarion, que é uma palavra específica. Não é para cachorro, é para cachorrinho. É para o pet. Mesmo numa sociedade não amante dos caninos, havia alguns cachorros que ficavam mais perto de casa, que tinham mais um contato com a família e eram, de certa forma, pets. Não como os pets de hoje em dia, né? Mas tinha pets naquela época. Outro tratamento. E para essa situação, para esse tipo de animal, de cachorrinho, a palavra é essa. E é a palavra que Jesus escolhe. O que ele está dizendo, então?
Ele está dizendo para aquela mãe: você sabe, senhora, como as famílias comem quando vêm para a mesa? Primeiro os adultos, depois as crianças, e depois também sobra para os pets. Há uma ordem de como é que as pessoas se alimentam. Os cachorrinhos também comem, mas depois das crianças. Repito, Jesus Cristo nunca tinha deixado Israel. Nunca tinha saído do seu país. Por várias razões. Ele disse: eu venho primeiro para os meus. Paulo viu isso e também vai dizer: Jesus Cristo é a nossa salvação. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Jesus Cristo primeiro veio e se dedicou à sua missão para o povo de Israel, que era o herdeiro das promessas. O primeiro que Jesus fez foi se certificar que aqueles que já acreditavam e aguardavam a sua chegada tivessem a chance de conhecê-lo e de crer nele como o Messias. Depois que ele ressuscita, ele avisa todo mundo: vamos para todas as nações. Mas antes da ressurreição, Jesus deliberadamente se concentra em Israel. O que Jesus está dizendo para a mulher? Tem uma ordem na minha missão. Eu não estou aqui agora para você. Agora eu estou aqui para os judeus. A hora dos gentios não chegou ainda. Os pets não devem comer antes das crianças. Não um insulto, mas uma metáfora. E a mulher responde, parece ter entendido. E essa é uma das frases mais fascinantes do Evangelho, da Bíblia. Eu sei, Senhor, mas os pets comem também. Os cachorrinhos também comem. E eu estou aqui pela parte que me corresponde. Não posso aceitar uma negativa sua, Jesus, não sua. Jesus lhe conta uma parábola, e na parábola tem uma combinação de um desafio e uma oferta. E ela entendeu as duas coisas. E primeiro ela responde ao desafio. Ela diz: eu entendo, Senhor. Eu entendo que tem uma ordem. Eu entendo que não se supõe que eu, gentil, se suponha que esteja à mesa. Eu não sou da tribo de Israel. Pode me chamar, Senhor, de cachorro. Não tem problema com isso. Eu não tenho Bíblia, eu não adoro a Trindade, eu não tenho os 10 mandamentos, ok. Eu sou indigna mesmo. Eu não tenho lugar à mesa, eu aceito isso. Eu me contento com as migalhas. É incrível, gente. Ela aceita a sua indignidade. Ela não fica na defensiva, ela não fica na ressabiada, ela não fica rancorosa, ela não se faz de vítima, ela não reivindica supostos direitos diante de Deus. Ela não diz: como é que você se atreve a falar comigo dessa maneira? A me chamar de cachorrinha? Não. Eu aceito o meu lugar. Eu aceito que eu não mereço estar na mesa. Ela responde ao desafio de Jesus, mas ao mesmo tempo ela se agarra no presente, na oferta, na promessa, porque Jesus não disse que os cachorrinhos não comeriam. Ele disse que eles não comeriam primeiro, aquela ordem de missão. E ela vê que na mesa tem comida suficiente, que tem o bastante para todo mundo, e ela apela para a sua parte. Ela luta com Jesus dialogalmente, da forma mais respeitosa possível, mesmo sem conhecer as histórias. Ela está seguindo o exemplo de fé do grande pai da fé do Antigo Testamento, Abraão. Como é que Abraão lutou com Deus? Vocês lembram a história? Lá em Sodoma e Gomorra: Senhor, eu sou pó e cinza. Eu aceito ser tipo um cachorro. Mas o Senhor é bom. E por causa da sua bondade, eu me atrevo a pedir: não fica bravo comigo, Senhor. O Senhor é bom. Eu não sou, mas o Senhor é bom. Não fica bravo comigo. Se tiver 40 justos lá em Sodoma, ainda assim, o Senhor vai destruir a cidade? E se tiver 30, não fica bravo comigo. Vocês lembram essa história? É fascinante essa história. Abraão tem um diálogo, uma luta de intercessão pela cidade de Sodoma com Deus. Não apegado na sua dignidade. Eu sou pó, Abraão diz.
apegado na graça e na bondade de Deus. E a mulher está aqui, do mesmo jeito. Senhor, eu sei que o evangelho não é, em primeiro lugar, para os gentios. Mas eu sei que depois, talvez seja. Me dá uma provinha, me dá um cadinho. Migalhas. Deixa cair algumas migalhas. Antecipa isso em migalhas para mim. Jacó fez a mesma coisa no Antigo Testamento, lutando com Deus. Senhor, não vou te soltar. A mulher está agarrada, não vou te soltar. O senhor é bom. Jacó, eu não vou te soltar até que o Senhor me abençoe. Como se aproximar de Deus, gente? É uma palavra que eu tenho escutado ultimamente. Eu até nem conhecia quando eu era mais novo, mas ultimamente tem sido usada muito, que é a palavra assertivo. Já ouviram falar? Ser assertivo, assertividade. Nas minhas conversas com muitos de vocês, em contextos de escola, de profissão, eu escuto sobre isso, sermos assertivos. Normalmente tem a ver com ser firme, com ser seguro nas manifestações de uma opinião ou num posicionamento, e normalmente tem a ver com os nossos direitos, com as nossas qualidades, com as nossas virtudes. Aqui está o meu valor, eu sei que eu mereço, eu não tenho vergonha de me posicionar. Essa mulher aqui está sendo assertiva. Mas ela não está baseando a sua assertividade nos seus próprios direitos, nas suas qualidades. Ela é assertiva na sua desvantagem. Ela é assertiva em outra coisa. No que ela baseia? A sua segurança de lutar com Deus e de insistir. Onde vem a força para essa fé? Além do desespero de mãe, de onde vem? Vem da palavra de Deus. Como assim, pastor? Versículo 25, Marcos diz, essa mulher, ela ouviu a respeito de Jesus. Não sabemos o que exatamente, não sabemos o quanto, mas muito provavelmente a fama de Jesus no povo era de Deus ter vindo à terra, de nunca ter tido alguém tão gracioso e tão bondoso e tão poderoso, que combinava tão bem as características de Deus. Nunca tinha vindo alguém que conseguia cumprir as promessas maravilhosas. Alguma coisa nesse sentido, que é o evangelho, a boa notícia da vinda de Deus, essa mulher deve ter ouvido. Ela ouviu sobre Jesus. E a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia, e aí está a razão da sua assertividade, do seu argumento. Ela está dizendo, eu não venho ao Senhor baseado na minha bondade. Eu estou apelando ao Senhor baseado na sua bondade, na sua reputação por aí, do que estão falando do Senhor. Na palavra que disseram a seu respeito, e também nas palavras que o Senhor está me dizendo agora. Eu percebi que o Senhor disse que os cachorrinhos vão comer, eventualmente vão comer. Eu quero essa parte. Eu me apego na tua palavra. O Senhor está dizendo que vai ter uma hora para os cachorrinhos comer, eventualmente vão comer. Eu não tenho problema de ficar por último. E eu não tenho problema de comer as migalhas. Mas eu estou vendo que tem comida nas suas mãos. Eu estou vendo que tem bênção onde o Senhor está. Eu apelo para isso. Não para a minha condição de dignidade, mas para o Senhor. É o Senhor quem me autoriza a esperar e a confiar que vai sobrar algo, até para alguém como eu, até para um povo sírio-fenício como o meu, que não está fora das tuas misericórdias. Com todo respeito, Jesus, vou levar a sério as palavras que eu ouço a seu respeito. Com todo respeito, Rabi, mas eu vou me agarrar nessa frase do Senhor, que os cachorrinhos vão comer. E eu vou ficar aqui esperando. Reparem como ela se aproxima de Jesus com a perfeita combinação da humildade de quem sabe o seu lugar, de quem não está reivindicando um direito que não tem, e a coragem de pedir, mesmo assim, porque está apoiada não no seu próprio mérito, mas na fama e na palavra que ela conheceu de Jesus. Jesus responde, por causa desta palavra você pode ir
o demônio já saiu da sua filha, por causa do que você me disse. Eu nunca vi fé igual. Vai para casa abraçar tua filha, porque ela está curada. James Edwards escreveu um comentário sobre Marcos, e ele diz assim: essa mulher pagã reconheceu a metáfora, reconheceu a missão de Jesus. Lhe foi revelada nessa curta parábola os filhos e o cachorrinho à mesa, e ela aceita perfeitamente que Jesus primeiramente veio cumprir promessas feitas historicamente a Israel, mas que a superabundância desse cumprimento, desse amor, vai se derramar, vai extravasar mundo afora, vai incluir todas as nações, e nessa inclusão, gente como ela. E é irônico, porque Jesus tentou ensinar isso para os seus discípulos por 3 anos, e eles não entendiam. Os 12 estavam sempre tropeçando sem entender essas coisas. E aí vem uma estrangeira e capta. Não se escuta ela brigando por mérito próprio. Sua luta com Deus é baseada na dignidade de Deus, na moral de Deus. E ela nos ensina que nós não nos devemos aproximar de Deus baseado nas nossas credenciais, no nosso currículo. Nem mesmo com base no nosso sofrimento. Ela nem apela para o fato de ser uma mãe sofrida. Não é assim que pedimos algo a Deus, porque Deus não nos deve nada. Mas ela sensibiliza a Deus, porque ela se agarra na promessa, na graça dele. Se abraça na chance de ter misericórdia. E para aproveitar a metáfora, ela não larga o osso. Tem 2 formas da gente rejeitar a Deus. Uma delas é a gente sendo muito orgulhoso. Uma delas é a gente tendo um tipo de complexo de superioridade. Mas a outra é tendo um complexo de inferioridade. A outra é quando a gente falha em se agarrar na bondade de Deus, na promessa dele. Quando a gente cria uma atitude dentro da gente, de que a gente é tão ruim, é tão mal, é tão pecador, é tão coitado, que nem mesmo Deus pode nos amar, pode nos dar uma chance, pode ter misericórdia com a gente. Notem, 2 perigos da gente rejeitar a bondade de Deus. A atitude que nós conhecemos mais, a hipocrisia, o farisaísmo, o orgulho. Mas cuidado também, cuidado com a atitude de enaltecer o seu sofrimento e o seu erro e o seu problema, que te afasta de enxergar que Deus é capaz de te amar mesmo assim. Martinho Lutero viu nessa história, Lutero era apaixonado por essa história, e Martinho Lutero viu nessa história o puro evangelho da mulher que ensina o que é fé, se agarrar nas promessas de Jesus. Nem mais eu sou tal e nem menos. Deus não pode me amar, não tem condições de me amar. John Newton, o autor de Amazing Grace, aquele pastor que foi importantíssimo na libertação dos escravos mundo afora, John Newton escreveu numa carta aconselhando uma pessoa com depressão. Então isso é muito importante, esse conteúdo, até para a questão de saúde mental. John Newton escreveu: cuidado para você, não adianta, ele vai dizer, expressar uma opinião correta sobre o teu problema, só que aí, para o outro lado, expressar uma opinião errada sobre a capacidade de Deus de te amar. Cuidado para não rejeitar as promessas e as misericórdias de Deus, dizendo para ele, eu sou ruim demais, Deus não tem capacidade de me amar. Quando você se sentir assim, se agarre nas promessas de amor de Deus por você. Thomas Cranmer, na Inglaterra, quando levou a reforma para lá e fez o primeiro livro de oração, de liturgia, escreveu num livro de oração
uma oração para a gente ir para a Santa Ceia, antes de ir para a Santa Ceia. Uma oração de se aproximar do altar. E ele diz assim: não presumimos vir à sua mesa confiando na nossa justiça, mas nas suas grandes misericórdias. Não somos dignos de comer das migalhas que caem da mesa, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Não sou digno das migalhas, nem das migalhas, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. E é por causa do Senhor que eu venho aqui colocar os sapatos dessa mulher, nos aproximar desse jeito, com a humildade e também com a coragem de acreditar que Deus tem promessas para ela. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Posso mesmo desenvolver essa humildade e essa fé? Segunda história nos ajuda com isso. Por que nós podemos nos aproximar de Deus assim? A cura do surdo mudo, ou do gago surdo. De novo, Jesus se retira das terras de Tiro e Sidom e vai até um outro território, e lá ele se encontra agora, lhe trazem um surdo e gago, e lhe suplicam que ajudem esse homem. E o que Jesus faz com esse homem é muito interessante. Há uma série de coisas, notem. Primeiro, Jesus tira ele da multidão. E aponta para os seus ouvidos, e aí aponta para a língua. E aí pega um pouco de saliva e coloca na língua dele. E aí Jesus olha para o céu. E aí Jesus suspira fortemente e diz: abra-te. Que ritual é esse, pastor? Que liturgia é essa? Parece até um curandeiro cheio de trejeitos. Mas Jesus não é assim. Ele acabou de curar a filha daquela mulher sem nenhum ritual, sem nenhum gesto. Jesus não precisa nenhuma demonstração verbal ou visível para curar alguém. Jesus curou aquele cara assim, porque não era Jesus que precisava daqueles gestos, mas o homem. Ele precisava. É por pura identificação, empatia com o próximo. Como assim, pastor? Provo para vocês. Primeiro, há uma identificação, uma empatia cognitiva de Jesus com ele. Tocar nos ouvidos dele, tocar nos lábios, olhar para o céu. O que é isso, gente? Linguagem de sinais. Linguagem de sinais do primeiro século. Jesus está se comunicando com ele na linguagem que ele conseguia entender. Vem comigo, não tenha medo, eu vou cuidar de você, eu vou fazer algo para os teus problemas. Vem comigo, olha para o céu, nós vamos buscar a ajuda de Deus, ele vai ser o responsável. Linguagem de sinais para que o surdo mudo reconhecesse. Em segundo lugar, Jesus se identifica com ele emocionalmente. Como assim, pastor? Notem como Jesus tira ele do centro, tira ele da multidão. Vocês perceberam isso? Por que Jesus faria isso? Não seria algo digno de ser mostrado para todos? Talvez. Mas pensem, talvez aquele homem passou a vida inteira sendo o centro das atenções. A vida inteira sendo o espetáculo dos outros. Sendo rodeado por pessoas que muitas vezes o ridicularizavam. E lá vem o gago, lá vem o surdo, lá vem aquele que não sabe se comunicar. As pessoas podem ser duras com as outras. Talvez ele a vida inteira, desde criança, passou sendo o espetáculo, o circo dos outros. E aí Jesus pega ele, vem aqui. Não é hora para espetáculo. Sensível da parte de Deus. E tem uma outra identificação ainda mais profunda. Porque em determinado momento crucial da cura, Jesus olha para o céu e faz o quê? Antes de falar, abre-te. O que ele faz? Ele suspira, na verdade, ele geme. É uma expressão de dor, de luto que Jesus tem. Por que é que Jesus estaria em dor? Ele não está a ponto de curá-lo? Por que a gemida?
o suspiro de sofrimento, logo antes de performar o milagre e fazer daquele homem o cara mais feliz do mundo. Não parece fazer sentido. Jesus deveria estar se aproximando dele, daquele homem, passando saliva nos seus lábios, segurando os seus... já sorrindo, né? Já sorrindo, antecipando, sinalizando para ele corporalmente o que ele está a ponto de ser curado. Porque o suspiro, o gemido, porque há uma identificação mais profunda com o que está acontecendo. Porque há um preço a ser pago para aquela cura acontecer. Qual é, pastor? Marcos, deliberadamente, usa uma palavra para o surdo-mudo, surdo-gago. Mogilalon. E essa palavra só aparece em um outro lugar em toda a Bíblia. 2 lugares ela aparece. Aqui e num outro lugar. Como é que eu sei disso? Pelas leituras que nós fizemos hoje. Pela trienal. Isaías 35. Teu texto, Marcos. Mogilalon aparece ali. Lá Deus diz assim: seja forte, meu povo, não temam, minha gente, porque o teu Deus está vindo. Veio e virá. Ele está chegando. Com vingança e divina retribuição, vai salvar a todos. E então, os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos mogilalon serão soltos. Centenas de anos depois, Marcos está dizendo: quero que vocês se deem conta. Vocês estão vendo os cegos verem? Vocês estão vendo os surdos e os mudos falarem e ouvirem? Deus veio. Deus chegou, exatamente como nos prometeu através do profeta Isaías. É Jesus o Deus que vem trazer a salvação. Só que a gente diz assim: mas para aí, Marcos. A profecia falava que ele ia trazer a salvação com vingança e com retribuição. Cadê a vingança? Não estou vendo Jesus se vingar de ninguém. Diz que ele ia se vingar. Ele traz salvação com a vingança e com a retribuição. Eu vou dar para você o que você merece. Eu vou castigar um por um, chegando até nós. Cadê a vingança, pastor, no texto? Cadê a vingança na história de Jesus? Você sabe a resposta. Eu falo dela todos os domingos aqui. Jesus não veio trazer a vingança para a gente, que merecíamos. Ele vem botar a vingança nos seus ombros, no seu corpo. Jesus não vem aplicar a vingança na gente. Ele vem nos defender dela, aplicando em si mesmo. Na cruz, Jesus fez isso. Carregou sobre si a punição, a retribuição do nosso pecado. Na cruz, Jesus paga o preço da salvação espiritual, corporal, eterna, e é por isso que ele geme ali. Que ele suspira, porque ele está se identificando com o cara no lugar mais profundo que uma identificação pode acontecer. Ele está se preparando para, literalmente, o dia que ele vai trocar de lugar com o surdo mudo. Que ele vai assumir a deficiência dele, o pecado dele, a maldade dele e da gente, para nos dar em troca salvação, cura, restauração, vida, perdão. E como é que isso se relaciona com a primeira história, pastor? Porque Jesus cumpriu a promessa. Porque Jesus cumpriu cada uma das palavras graciosas que nos deu. Porque ele se identifica dessa forma, nesse nível, a ponto de nos substituir na vingança, na retribuição, na cruz. A gente ganha provas. Eu acho que a gente ganha provas suficientes, gente, para acreditar nele, para confiar nele. Podemos cultivar uma fé como daquela mulher. Por quê? Porque na cruz Jesus trocou de lugar com a gente. Jesus ficou com as migalhas para que a gente recebesse o banquete. Ele foi xingado na cruz como um cachorro para que a gente pudesse sentar na mesa de Deus na condição de filhos, de suas crianças.
para que os ouvidos e a língua dos surdos e mudos, e da gente também que é surdo e mudo, e tem problema de ouvir e falar, para que os nossos ouvidos se abrissem. Jesus fechou a boca dele e foi, como diz a profecia, mudo, como ovelha, ao matadouro. Que está a razão e o poder da assertividade que eu quero ensinar para vocês hoje, na fé. Podemos ser assertivos na fé, assertivos diante do mundo, diante de Deus. Não porque é nosso direito, não porque eu estou me apoiando no meu mérito, mas porque Jesus pagou pelo meu pecado. Eu estou apoiado na bondade dele, eu estou agarrado no amor dele. Eu não vou ser tratado com aspereza por Deus, porque Jesus foi tratado com aspereza por Deus, para que a gente pudesse ser acolhido. E o que é que a gente faz com isso, pastor? Para ir embora, para a semana, 3 coisas. Em primeiro lugar, e é o ponto principal de hoje, aproxime-se de Deus com confiança, com a confiança dessa mulher. Humildade e ousadia, sabendo que você tem o lugar de filho e filha perdoado pelo sangue de Jesus. Aproxime-se de Deus com confiança, como diz Hebreus, vá ao trono da graça confiadamente, com toda ousadia. Pela primeira vez, se alguém está me ouvindo isso, ou pela 1000ª vez, queridos cristãos, cotidianamente, ou depois de um tempo, não seja tão orgulhoso para não aceitar o que a lei fala sobre a tua indignidade, mas também não seja tão desanimado para não aceitar o que o Evangelho fala sobre o tamanho do amor de Deus por você. Quão amado você é. Segundo lugar, nas nossas lutas com Deus, como mães desesperadas, como maridos desesperados, como filhos desesperados, como cidadãos desesperados, como cristãos sofrendo com dificuldade, nas nossas lutas com Deus, como Abraão lutou, como Jacó, como essa mulher lutou, pedindo algo. Nas nossas lutas com Deus, quando a situação parecer desfavorável, parecer que Deus está sendo hostil comigo, pastor, parece que Deus está sendo áspero comigo, parece que Ele está me evitando, parece que Ele está dizendo que para mim é só depois, que Ele tem outras coisas para fazer. Quando parecer que essa é a tua situação, lute com Ele não confiando nos sentimentos e nem mesmo nas circunstâncias. Lute com Ele agarrada na palavra dEle. Pega uma promessa que Ele dá na Bíblia, te agarra nessa promessa e diz: Senhor, eu sou pó, eu sou pior que um cachorro e eu não mereço nada, mas o Senhor me disse que o Senhor me ama, mas o Senhor me disse que o Senhor ia me perdoar, mas o Senhor me disse que ia me ajudar, mas o Senhor disse que se eu batesse na porta o Senhor ia abrir, mas o Senhor prometeu que ia caminhar comigo, mas o Senhor prometeu que tudo ia cooperar para o bem daqueles... Eu não sou nada, Senhor. Eu não tenho direito a nada, Senhor. Mas eu vou me atrever a pedir aqui para o Senhor as migalhas. Lute com Deus, insista. Humildade sempre. Mas pode cultivar essa fé corajosa, apoiada na graça de Deus. Por último, gente, a empatia de Jesus, e aí eu trago Tiago, que foi uma leitura de hoje. O que o Tiago disse? Fé sem obras é... Então não adianta eu ensinar vocês a ter fé e vocês estão aqui transbordando de uma fé bonita, de uma cirofenícia, se isso não se aplicar em amor e empatia, a mesma de Jesus que Ele ensinou quando Ele tratou do surdo. Eu acredito, eu aposto que tem gente ao redor de vocês, dentro da casa de vocês, dentro do escritório de vocês, ao redor de vocês, nas relações de vocês, eu aposto que tem gente que está precisando de amor e de empatia. Fé que age no amor, que atravessa barreiras culturais, sociais, religiosas,
Trate as mães desesperadas, as mulheres cirofenícias, os surdos mudos, os sofredores ao seu redor com a empatia de Jesus. Encontre formas de falar. Não seja surdo para a voz de Deus. E uma vez que você ouve, não deixa de falar, efatá. Abre, Senhor, os meus lábios. Por que eu estou tão calado? Por que eu não transmito a minha fé para ninguém? Fé sem obras é morta. Não serve para nada. Tem fé, Deus está cultivando fé. Hoje Deus está mexendo com as entranhas de vocês através dessa palavra. Ok, maravilha. Agora abre, Senhor, efatá na minha vida. Abre os meus lábios para eu ser empático e amoroso e falar do teu amor e trazer esperança ao mundo. Cure as pessoas com as suas necessidades especiais. Retire-as da multidão onde são ridicularizadas. Troque de lugar com eles, se puder. Defenda-os de algum ataque. Não perca a sensibilidade e a capacidade de imitar Jesus diante do sofrimento do mundo. De suspirar e de gemer quando alguém está sofrendo. Amém.